Olá, queridos irmãos, boa noite, na paz do Senhor. Estamos aqui matando um pouquinho a saudade da nossa EBD, com a palavra, o irmão José Carlos. Boa noite, meus queridos, na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. É um prazer muito grande me dirigir aos irmãos neste vídeo, queridos. E nós queremos desejar a todos, que Deus abençoe esses dias difíceis, mas sabemos que o Senhor está conosco, queridos. Nós vamos fazer, queridos, um resumo das duas edições passadas, não tem como a gente ministrar essas lições, porque os vídeos tempo é curto, mas nós vamos resumir as duas lições. A primeira lição é a lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esta epístola, ela é considerada por alguns como a coroa dos escritos de Paulo. Outros a chamam de a rainha das epístolas. Rainha, é? Rainha, das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja, ele está revelado por meio de Cristo Jesus. Nós vemos na carta aos Efésios, ali os propósitos de Deus para a igreja, o plano de Deus, de manifestar a sua graça, a sua misericórdia, através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. Então nós vamos encontrar ali nessa carta que todos os méritos são de Deus, pertencem a Deus. Então, a salvação. Epístola é carta. Epístola é carta, pode ser uma epístola, uma carta, uma missiva também. Então são os escritos, Então, meus queridos, nessa epístola nós vamos encontrar todas essas bênçãos para nós. E Paulo começa essa epístola como se apresentando como o autor. Está bem no primeiro versículo ali, na parte A, ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar uma curiosidade no livro de Atos, no capítulo 13 e versículo 9, ele é chamado de Saulo, E tem na lição significa solicitude, e ele tem o nome dele Saulo em hebraico. Isso deve ser uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, porque esse Saulo significa solicitude, Então alguns escritores acham que é uma homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que era da mesma tribo de Paulo, a tribo de Benjamim. Mas então, só uma pergunta. Então, o nome de Paulo é o mesmo Saulo? Sempre ele teve esses dois nomes? Ele teve dois nomes. Em hebraico ele se chamava Saulo, mas em romano ele se chamava Paulo, que significa pequeno. E esse é um dos motivos porque ele usa o nome Paulo, porque ele vai dizer: eu sou um apóstolo que sou dado aos gentios, Então, com o nome Paulo, ele tinha mais como se projetar, entre os gentios. Então, isso que acontece. Então, quando alguém pega e diz que o nome de Saulo foi mudado para Paulo porque ele se encontrou com Jesus, não está existe. errado. Isso não é bíblico, a Bíblia não diz isso. Era um nome, um era hebraico e o outro era romano. Paulo, ele era romano, ele tinha título, de cidadão romano de nascimento. Era casa de filho de judia com romano. A síntese dessa lição, a igreja de Éfeso, que Paulo ele evangeliza essa cidade, e ele passa ali 3 anos evangelizando, mas agora ele se encontra em prisão, e ele escreve essa carta. Ele não poderia estar ali, mas ele escreve essa carta, e nós aprendemos disso, queridos, que essa prisão era uma prisão domiciliar. Estava preso, prisão domiciliar, mas ele nos dá uma grande lição. Ele não fica se lamentando nem chorando, mas ele é produtivo. E Paulo vai e escreve, não só essa, mas outras cartas também, que são consideradas cartas em prisões, que ele escreveu quando ele estava ali em prisão domiciliar. Então, queridos, a síntese da epístola de Éfeso, da carta aos Efésios,
a salvação, ela é um dom de Deus, ela veio, né, por obra e graça do Senhor Jesus, ela é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Nós não temos nenhum mérito na salvação, porque Deus ele quis nos dar a salvação. Por isso que ele vai dizer lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Apesar de que a igreja naquele tempo, ela estava vivendo, né, um período em que foi marcado pela imoralidade. Na igreja lá, quando Paulo escreve essa carta lá, a igreja está passando por momentos, né, bem complicados. A cidade de Éfeso era uma cidade bem populosa, aproximadamente 500 mil habitantes. Existia ali o templo da deusa Diana, então existiam as prostitutas cultuais, aquelas sacerdotisas, né? Então o pecado era tremendo. Então ele escreve essa carta à igreja, né? Para chamar a atenção que Deus é um Deus que separou, você tem que viver em santidade, você foi separado. Conclusão dessa aí, essa epístola, ela é, concluindo a epístola aos Efésios, ela revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O conteúdo de Efésios, ele nos recorda um favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, que é o cabeça da igreja. E lá na conclusão ele nos leva a batalhar contra as forças das trevas, quando nos apresenta as armas, né, espirituais. Então vamos para a segunda lição. A segunda lição, ela é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E nessa introdução dessa segunda lição, nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos, porque Deus ele vem nos abençoar com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Olha, veja bem, nós que não merecíamos, mas Deus ele quis, né, nos alcançou com a sua graça, com a sua bondade, com a sua misericórdia, e ele agora vem nos conceder bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. De onde vêm mesmo essas bênçãos? Essas bênçãos vêm diretamente de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, morrendo na cruz do Calvário para nos redimir, e também ele nos dando o seu Espírito Santo, né? Nas nossas vidas, ele nos sela com o seu Espírito, com o selo da promessa, né, queridos? Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Então, queridos, o que o Espírito Santo vem e faz morada, né, naqueles que recebem a salvação, e assim nós passamos a ser identificados, né, como que pertencentes a Cristo. E isso garante a vida eterna. O próprio Espírito, ele clama nele, com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Abba, Pai, né? Somos filhos de Deus. E isso é glorioso, isso nos leva, né, a entender a verdadeira bondade, a verdadeira adoração e a bondade ativa de Deus para conosco. Então essa epístola nos leva a isso. Nessa porção, né, nessa carta aos Efésios, nós vamos ver assim de uma maneira gloriosa o plano divino revelado, resultando na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e as invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, essa certeza, essa convicção dessas bênçãos espirituais, dessa
desse plano salvífico de Deus, desse plano de salvação, deve o que? Nos levar a uma adoração, a um louvor, a redundar, assim, a uma verdadeira entrega ao Senhor e crer, confiar, adorar e saber que Deus tem um plano que vai se concretizar e que na plenitude dos tempos tudo se cumprirá e nós alcançaremos o fim objetivo, que é a salvação eterna de nossas almas. Muito bem, glória a Deus. Então vamos agora meditar rapidamente na lição de número 3. Olha, queridos, a lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação. Ah, Jesus, se fosse na classe isso aqui ia dar, né? Eu acho que grandes polêmicas, né? Tem os que são arminianos, os que são calvinistas, mas o que eu quero dizer para os irmãos, que eu não sou nem arminiano e nem calvinista. Eu sou Bíblia, eu vou pela Bíblia, então eu quero seguir a Bíblia, o que a Bíblia me diz. Por quê? Porque essa discussão, Armínio, Calvino, né, querido, isso não vai levar ninguém a nada. Então nós vamos pela Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, né? Então é o que nos informa a palavra de Deus, né? Que Deus, ele soube, né? Sabe fazer as coisas, né, querido? Então nós seguimos o que está escrito na Bíblia. O objetivo dessa lição, né, é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Ora, essa lição fala de eleição e predestinação. Ora, eleição para que alguém, se alguém quiser ser um vereador, ele tem que investir na sua campanha para fazer uma boa campanha e se eleger. Se diz até que sem dinheiro não se ganha a eleição. Ou a pessoa vai fazer uma campanha, né, sofisticada, cara, né? Ou uma campanha sem dinheiro, simples, né, bem menor. Mas nesse caso aqui de eleição, nós não investimos nada, porque quem nos elegeu foi Deus. Ele nos elegeu. Foi Ele que nos elegeu, porque Ele nos escolheu, Ele nos encontrou. Nós até dizemos, alguém se quer aceitar Jesus, mas na realidade é Jesus quem nos aceita. E é Ele quem nos encontra, é Ele quem nos escolhe, né, queridos? Então, introdução, nós vamos aqui dar introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si se elucidam o plano divino de salvar os pecadores. E essa lição aqui, ela vai abordar os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. A eleição é segundo a presciência de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eleição traz a ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos, né, dessa escolha. Primeiro, ele vai dizer assim: em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso ela é cristocêntrica. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Por isso essa eleição ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa eleição. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Oh, Deus maravilhoso. Então, que tempo, né? Antes que houvesse mundo, Deus já tinha nos elegido, né? Isso é maravilhoso. E tem uma finalidade, né? E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ora, santo quer dizer separado. Separado de quê? Do pecado, separado do mundo, separado das coisas que não agradam a Deus. Então, somos santos, mas não somos perfeitos. Isso é importante que somos santos, mas não somos perfeitos. Somos santos em aperfeiçoamento. O próprio Paulo vai dizer
que nós, né, estamos em aperfeiçoamento. Louvado seja o nome do Senhor. E a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. A palavra predestinar, queridos, mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus. Ao amor de Deus. Conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade. Segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, querido, concluindo, o que nós queremos dizer é que Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos escolheu e nos predestinou para a salvação. Antes que houvesse mundo, Deus me escolheu, Deus lhe escolheu para que fôssemos eleitos e predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus continue conosco em o nome de Jesus. Amém. Amém. Tá. Coisa lá. Pausar, né?